Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha namorada, 25, de 4 anos e eu, 24, testamos positivo para clamídia e não sei como lidar com a situação. Recentemente, precisei fazer um check-up de saúde na minha região genital e parte disso foi fazer um teste de urina para clamídia. O resultado foi positivo. Claro, minha namorada também fez o teste. O resultado também foi positivo. Ambos estamos assintomáticos. Aqui está o problema, isso não deveria ser possível. Somos o primeiro parceiro sexual um do outro, até mesmo o primeiro beijo. Estamos juntos há 4 anos. Nunca traí e estou 99,99% certo de que ela também nunca traiu. Primeiro, ela não é nada socialmente ativa e é extremamente monogâmica. Além disso, não consigo imaginar quando ela teria a oportunidade de trair logisticamente, já que passamos quase todas as horas acordados juntos nos últimos 4 anos. Nenhum de nós já usou brinquedos sexuais de segunda mão. Nenhum de nós fez transfusão de sangue. Dada a situação, seria impossível para nós contrair clamídia, mas de alguma forma contraímos. Alguém já esteve em uma situação semelhante? Como você lidou com isso? Você conseguiu descobrir como contraiu a doença? A atualização. Bem, agora eu sei como peguei clamídia. Recebi muito mais comentários do que esperava em minha postagem anterior, a maioria deles dizendo que eu deveria sair da ilusão. Mas também algumas sugestões alternativas de como isso poderia ter acontecido. As pessoas sugeriram que ela poderia ter mentido sobre eu ser o primeiro parceiro dela. A princípio, não achei que isso poderia ser verdade, já que ambos somos muito feministas, e progressistas em geral, então não parecia algo que ela mentiria. Também não somos religiosos. Mas quem sabe, nós só nos conhecíamos há cerca de 1 ano quando começamos a namorar, e talvez ela tenha ficado assustada. Algumas pessoas também sugeriram que ela pode não considerar sexo oral como perda de virgindade, mas nós dois consideramos. A outra possibilidade que parecia provável era que ela tinha sido vítima de agressão sexual e ou não se lembrava ou não queria me contar. De qualquer forma, depois do trabalho, passei em uma clínica juvenil e fiz um novo teste apenas para ter certeza, como alguém sugeriu. Quando cheguei em casa, passei a noite tentando descobrir a melhor maneira de abordar essas possibilidades ao conversar com ela. Estava sugerindo que ela poderia ter mentido para mim ou possivelmente trazendo à tona um trauma, então eu queria ter certeza de fazer isso da melhor maneira possível. Mas não vou mais precisar me preocupar com isso. A revelação é a seguinte: felizmente, ela não foi agredida sexualmente, infelizmente, ela não mentiu para mim sobre ser virgem. Na manhã do meu último post, eu estava tomando café da manhã e assistindo a vídeos no YouTube no nosso iPad compartilhado, como costumo fazer. Lembrei que o iPad estava conectado à conta do Snapchat dela. Apenas para ter certeza, eu verifiquei. Se ela estivesse traindo, com certeza o Snapchat seria onde ela estaria conversando com esse cara, certo? Não vi nenhum nome desconhecido, no entanto, vi que ela tinha uma mensagem não lida da namorada do meu melhor amigo. Eu não sei porquê, mas verifiquei. Vou fazer o teste hoje. A princípio, pensei que elas apenas tivessem discutido isso, afinal, são amigas, e que ela tinha decidido fazer o teste também. Mas, rolei para cima e vi a conversa que tiveram ontem e bem, fui traído. Minha namorada acordou 5 minutos depois e imediatamente me perguntou o que estava errado. Ela disse que eu parecia pálido. Sinceramente, me desculpei, afinal, vasculhar mensagens privadas não está certo, e contei a ela o que tinha visto. Ela confessou imediatamente. A namorada do meu melhor amigo só tinha estado com homens, e minha namorada só tinha estado comigo. Aparentemente, ambas estavam questionando se eram bissexuais. Então, enquanto meu melhor amigo e eu estávamos na academia, elas estavam na casa dele, como costumam fazer. Naquele dia, a curiosidade as venceu e elas tiveram relações sexuais. Isso foi no ano passado e ela me garante que não aconteceu novamente e não vai acontecer. Na verdade, não sei como me sentir agora. Sempre imaginei que se fosse traído, me sentiria arrasado, mas estou surpreendentemente neutro em relação a tudo isso. Não sei. Minha maior preocupação agora é como vou contar para meu melhor amigo sobre isso. Eles estão juntos há quase 2 anos e a resolução de ano novo dele este ano era pedi-lo em casamento. Ele vai ficar arrasado e odeio pensar nisso. Vamos à academia depois do trabalho hoje, então vou contar a ele naquele momento. Só preciso descobrir como.
Uma pergunta que recebi muito e quero responder é por que fiz o teste em primeiro lugar se estava sintomático. A razão pela qual estava fazendo um check-up é um pouco embaraçosa, mas eu tinha notado um caroço desconhecido em um dos meus testículos e só queria ter certeza de que não era câncer ou algo assim. Quando terminei o check-up, a enfermeira me disse que tudo parecia bem e perguntou se eu queria fazer um teste de urina para clamídia. Não sei se é um procedimento padrão ou se ela apenas pensou por que não fazer. Eu, 27, sou a babaca por cancelar o casamento do meu irmão? Para resumir a história, meu irmão, 30, conheceu sua futura esposa, 28, ela, em uma festa há 3 anos. Honestamente, nunca nos demos bem, mas sempre tentei manter uma frente pacífica porque meu irmão parecia extremamente feliz com ela. Ela foi muito má comigo. Muito. Ela fazia comentários sobre meu peso, minha maquiagem e especialmente meu cachorro. Ela odiava animais e odiava quando eu levava meu labrador, Toast, para a casa dos meus pais ou da casa do meu irmão. Sempre parecia algo direcionado para me machucar. Quando os dois ficaram noivos, ela me pediu para ser sua dama de honra, já que ela não tem irmãs ou muitas amigas mulheres e, como meu irmão parecia encantado, eu aceitei. O que eu não percebi quando aceitei o papel foi que, para ela, ser dama de honra significava planejar todo o casamento. Eu estava reservando locais, floristas, banda de jazz, tudo. E pior, ela esperava que eu usasse o meu cartão de crédito para pagar tudo isso. Meu irmão e ela não são exatamente bem de vida e, como tenho um emprego bem remunerado, não me importei em fazer os depósitos, mas estava começando a acumular um valor considerável. Sempre que perguntava a ela sobre isso, ela dizia que tudo seria pago pelos pais dela antes do casamento. Bem, avance para a semana passada, cerca de 3 semanas antes do casamento, e ela está insuportável de se estar por perto. Ela não consegue durar mais do que algumas frases antes de explodir com qualquer um. Então, quando é claro que eu trouxe à tona o assunto do dinheiro, tudo saiu do controle. Perguntei se ela tinha recebido o recibo atualizado de tudo o que estava devendo quando ela explodiu. Ela me chamou de todos os tipos de nomes terríveis, mas o que mais me marcou foi ela dizer, afinal, para que você precisa do dinheiro? Seu cachorro doente está morto agora. Meu lindo Toast morreu cerca de um mês antes disso, depois de lutar bravamente contra o câncer. Ele era meu companheiro fiel, e eu fiquei arrasada. Eu a olhei piscando e simplesmente saí da sala, sem energia nem para responder a algo tão cruel. Voltei para o meu carro e, após 20 minutos de silêncio na direção para casa, estacionei o carro e imediatamente liguei para os fornecedores e cancelei qualquer depósito feito com o meu cartão. Todos e cada um deles. Após quase 20 ligações, o que restou do casamento dela foi o vestido e o arco de flores. Mandei uma explicação breve para o meu irmão. Eu disse a ele que todos os fornecedores entrariam em contato com ele se quisessem manter os serviços e que agora eles eram responsáveis por cobrir tudo. E que eu não iria mais comparecer. Levou apenas alguns minutos para meu telefone começar a explodir, e eu simplesmente o desliguei. Já se passaram alguns dias e eu não falei com ninguém, exceto minha mãe, que felizmente entende de onde eu venho. Meu irmão tentou ligar, mas eu me sinto terrível. Tanto pelo que fiz quanto pelo que ela disse. Eu sei que o que fiz foi extremo, mas também não podia ficar parada e praticamente permitir a crueldade dela. Ainda assim, não consigo deixar de me sentir mal por arruinar o dia especial do meu irmão. Então eu não sei, será que agi errado nisso? Atualização. Primeira coisa perguntada, o pagamento. Ela foi prometida um orçamento de casamento generoso quando era mais jovem. Entre esses anos e a pandemia, eles tiveram que recorrer a esse fundo de casamento. No final das contas, ela recebeu apenas 1/3 do que foi prometido. Ela insistia que a maior parte do que ela tinha teve que ser destinada ao vestido. Mas ela ficava reclamando sobre como haveria muitas coisas que o casamento não teria e como não seria o casamento dos sonhos deles. Foi apenas cerca de uma semana depois disso que meu irmão veio e me pediu para cobrir alguns custos do casamento, enquanto os pais de ela cobririam o restante para pagar de volta. Eu ganho consideravelmente mais e, como também era o casamento do meu irmão, concordei. Estúpido. Eu sei. A segunda coisa mais discutida, o tratamento de ela comigo. Na verdade, ela interpretava bem o papel de namorada legal e amorosa para a maioria, especialmente para o meu irmão. Até mesmo eu pensei que ela tinha virado uma nova página algumas vezes, mas nunca durava. Alguns dos comentários que ela fazia nem sempre eram claramente ruins o suficiente para que qualquer pessoa notasse,
ou seja, meu irmão. Ao longo das linhas de: você tem certeza de que quer sair assim? Algo mais folgado pode ser mais confortável, ou: eu emprestaria uma blusa para você, mas não quero que ela se estique. Comentários de garota má, para simplificar. Ela perdeu muitas amigas por sua noção louca de que elas estavam com inveja dela, chegando a acusá-las de estar apaixonadas pelo meu irmão. Ela tinha outras 2 damas de honra no casamento, mas elas também não eram muito próximas. Alguém disse isso nos comentários: estar preso entre ver a Branca de Neve e não ser capaz de ver a Rainha Má por dentro. Essa é a melhor maneira de descrevê-la. Ela é bonita, mas algo está apodrecendo por dentro. E talvez a pergunta mais feita: eles continuaram juntos? Finalmente, cedi e finalmente respondi ao meu irmão ontem à noite. Pelo que ele disse, eles estão em pausa. Meu irmão notou algumas vezes em que ela agia de maneira questionável, mas esperava que fosse estresse pré-casamento. Ele ficou furioso quando descobriu o que ela disse. Eu sei que ela não tem mais o anel. Meu relacionamento com meu irmão definitivamente vai precisar de reparos, mas acredito que, depois de uma longa pausa na comunicação e de estabelecer melhores limites para os parceiros e respeito aos irmãos no futuro, ficaremos bem. Sim, eu perdi um pouco de dinheiro. Como previsto, ela esperava que eu acabasse dando os pagamentos como presente de qualquer maneira. Ela havia dito ao meu irmão que estava esperando um cheque surpresa dos avós dela para pagar tudo. O cheque não existia. Felizmente, os ex-futuros sogros concordaram em vender o vestido para me reembolsar pelo que eu perdi, em vez de tomar medidas legais. Por último, para o meu querido Toast. Todos os seus comentários carinhosos me fizeram chorar por um tempo constrangedor, haha. Espero tê-lo deixado orgulhoso. Nunca haverá um dia em que eu não defenda aquele cachorro com tudo o que tenho. Acabei de encontrar as evidências. Tenho pensado que minha esposa está traindo há alguns meses. Estamos em quartos separados, com exceção de algumas semanas em junho, quando tivemos uma breve reconciliação. Eu ainda estava nervoso. Eu admito, sou do tipo que vai bisbilhotar quando sinto que algo está acontecendo. Então, eu encontrei a carta de amor dele. O colega de trabalho dela. Ele é um farmacêutico na sala de emergência onde ela trabalha como enfermeira. A carta continua sobre como ela ficou fria em uma sexta-feira. A mesma sexta-feira que suponho que ela desmoronou no trabalho e me ligou chorando querendo resolver as coisas. Diz que nos últimos 70 dias, enquanto ele a conheceu, ele se apaixonou tanto. Disse que ela sempre dizia a ele que eles poderiam superar qualquer coisa juntos. Na carta, o idiota coloca o número de telefone dele. Foda-se vocês dois. Eu ligo para o cara. Confirmo quem é, então me apresento. Ele sabe quem eu sou. Eu digo: acredito que você conhece minha esposa. Silêncio. Eu encontrei sua notinha, Evan. É hora de ser homem e me dizer a verdade. Silêncio, então ele desliga. Eu ligo de volta, deixo uma mensagem para ele. Quando você se sentir homem o suficiente, precisa me contar a verdade honesta. Você pode me ligar a qualquer momento. Não vou enlouquecer nem fazer nada assim, isso não sou eu. Mas é hora de ser homem. Não 5 minutos depois, uma ligação frenética da minha esposa no telefone do trabalho dela na sala de emergência. Ela tenta jogar a culpa em mim. Em qualquer falha que eu possa ter e até algumas que ela inventou na cabeça dela. Isso não é sobre mim agora, é sobre ela saindo do casamento. Eu não sou um anjo, mas estou em casa todas as noites, em casa todos os fins de semana criando o filho dela como tenho feito desde que ele tinha 10 meses, agora tem 8, desde que a conheci. Posso ser muitas coisas, é verdade. Mas pelo menos não sou um traidor. Eu sei tudo sobre esse cara agora, onde ele mora, o nome da esposa dele, o fato de que ele tem um filho com ela que tem no máximo 2 anos. Esse é o tipo de cara que você quer? O tipo de cara que vai correr por aí traindo a própria família, o próprio sangue. Que se dane ele. E que se dane ela. A vontade de destruir os dois é forte, mas preciso tomar o caminho certo. Tenho a carta, bem como os pequenos desenhos que ele fez para ela. Ele até colocou a data e a hora. 30/4, 1/5, 2/5, 3/5. Seu idiota, você embrulhou isso direitinho para o meu advogado. A carta e as notas estão seguras em um cofre de um amigo meu, esperando pelo advogado. Vou recomeçar. Vou recuperar minha vida. Vou ficar bem.
Ex-noivo quer conversar depois de ter me deixado no altar. Como devo proceder? Meu ex-noivo, Derek, 32, desapareceu na manhã do nosso casamento há 2 anos, evitando todas as tentativas de contato por parte de mim e da família dele. Foi devastador, absolutamente avassalador. O evento se transformou em uma festa para distrair da dor do desconhecido. Depois disso eu voltei para nosso apartamento e dormi no chão do banheiro com meu vestido de noiva. Foi uma cena bastante feia, para ser honesta. A mãe dele acabou vindo até o apartamento e me informou com lágrimas nos olhos que o Derek tinha fugido com uma ex-namorada dele. Eles aparentemente tinham se reconectado uma semana antes do casamento e ele simplesmente não conseguiu seguir em frente, optando por reacender o relacionamento com a ex. A família dele ficou horrorizada. Eu não ouvi falar dele até 3 meses depois que ele foi embora. Ele me ligou, pediu desculpas e então revelou que a ex dele tinha escondido dele a existência de um filho. Ele acabará de descobrir isso, e ele queria estar com eles. Isso basicamente foi tudo o que foi dito. Eu não disse muito, na verdade acho que só disse "alô". Toda a situação me deixou anestesiada, eu simplesmente não me importava mais. Felizmente, meus amigos estiveram e continuam a estar ao meu lado. Através de toda essa confusão, eles me incentivaram a procurar terapia e trabalhar na cura. O que, para ser honesta, foi terrivelmente difícil, mas depois de 1 ano eu me senti eu mesma novamente. O que me traz até hoje, depois de toda essa confusão e subsequente melhora e reconstrução pessoal, eu me mudei para o Reino Unido, originalmente da Austrália, para uma mudança de cenário. Ontem à noite, recebi um pedido de mensagem no Instagram, era do Derek. Oi, ouvi dizer que você se mudou para o país de Gales, que legal, estou indo para Cardiff no final de julho. Sinto muito por tudo e quero discutir o que aconteceu antes do casamento. Espero não estar te sobrecarregando, me avise se você quiser conversar durante o almoço. Primeiramente, não faço ideia de quem contou para ele sobre minha mudança. Em segundo lugar, eu não sei se eu anseio por encerramento vindo dele, mas também não quero decidir recusar apenas para depois me arrepender da decisão. Então, recorro a vocês, estranhos da internet, no que devo pensar antes de tomar uma decisão? Seria sábio recusar ou devo ouvi-lo e ouvir as razões dele? Edição. Uau, isso recebeu muito mais atenção do que eu antecipava, então me desculpem enquanto tento navegar por todos os seus conselhos. Embora o consenso geral seja bastante claro. Descobri que um velho amigo mútuo nosso revelou para onde eu me mudei, e evidentemente ele tem estado estressado por precisar me contar algo. Por enquanto, decidi simplesmente ignorar a mensagem dele e trabalhar em quaisquer sentimentos emergentes com o meu terapeuta. Obrigada. Atualização. Então, como mencionei anteriormente, decidi não responder à mensagem dele. No entanto, um dia depois, recebi outra mensagem dele, que não vou escrever na íntegra. Para resumir para todos vocês, ele pediu desculpas por quão desonesto foi na primeira mensagem e explicou por que ele tinha entrado em contato comigo. Basicamente, ele queria discutir aquela semana, a última semana antes do nosso casamento, e os eventos que levaram ao seu sumiço. Agora, vou evitar entrar completamente no passado do meu ex e meu, mas meu ex-noivo foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático com atribuições evitativas de experiências passadas. O diagnóstico dele trouxe muita clareza ao olhar para trás em nosso relacionamento e seu comportamento passado, então sinto muito por ele em sua jornada de autocura. No entanto, apesar de suas lutas, ainda disse a ele que não podia perdoá-lo pelo ato insensível de me deixar em um estado de limbo por 3 meses, sem saber por que ele me abandonou. Ele disse que entendia. Agora, e alguns de vocês vão ficar bem bravos comigo, mas acabei concordando em encontrá-lo para almoçar e não me arrependo. Ele não está com a ex dele, na verdade ela faleceu 6 meses após ele me deixar no altar, o que é parte da razão pela qual ela entrou em contato com ele em primeiro lugar. Desde então, ele tem trabalhado em si mesmo através da terapia e navegando pela paternidade solteira. Sim, a criança é dele. O almoço não foi muito longo, mas foi catártico para ambos os lados. No final do almoço, ele me entregou um envelope que continha todo o dinheiro que gastamos preparando o casamento. Honestamente, fiquei pasma, não era um gesto que eu esperava da parte dele, e acho que ele também ficou surpreso quando devolvi o anel que ele me deu. É engraçado que eu tenha guardado o anel caso precisasse vendê-lo se minhas finanças continuassem instáveis, mas nunca precisei. Ironicamente, no final, recebi dinheiro enquanto aparentemente trocava aquele anel. Ele está com uma aparência melhor, e sem querer me gabar, sinto que eu também estou. Agora, esse capítulo está concluído e eu não sinto mais raiva ou remorso, me sinto livre.
Eu temia que ainda pudesse ter sentimentos por ele, mas desde então descobri que o amei pelo homem que ele era naquele momento em que estávamos juntos, e embora agora estejamos separados, estou bem olhando para trás e reconhecendo o amor que senti por ele. Eu encerrei aquele capítulo agora, com ele, com a mulher que eu era com ele. Muito obrigada a todos vocês. Algum conselho sobre o que devo fazer com o dinheiro? Haha. Eu sou o babaca por não querer que minha noiva jante com o chefe dela? Basicamente, estou no ponto de encerrar meu relacionamento com minha noiva porque estou tão frustrado com essa situação toda. Acho que esta pergunta é uma das minhas últimas tentativas de ver se estou sendo um idiota e irracional. Ou se o problema está do lado dela. Estive com minha noiva por vários anos agora. Ela se formou recentemente e conseguiu um incrível emprego de RH em um escritório de advocacia de alto perfil do tipo: nós conseguimos que suas acusações sejam retiradas. O cara que fundou o escritório é conhecido por ser um caçador de ambulâncias, trapaceiro e golpista, porque francamente está tentando retratar isso em seus comerciais. Eu o conheci algumas vezes e pessoalmente, ele é um pouco melhor, mas eu sinto que precisava de um banho. Então, logo após o ano novo, minha esposa chegou em casa e anunciou que o cara do escritório de advocacia vai levar toda a equipe para comemorar no dia 20 de janeiro, porque foi o melhor ano da firma. Esta é a linha do tempo que lembro aproximadamente. 5 de janeiro, ela me diz para deixar o dia 20 de janeiro livre, pois os acompanhantes são convidados. Legal, posso fazer isso. 8 de janeiro. Desculpe, ela estava enganada, é apenas uma festa da empresa, ela me diz que está tudo bem se eu fizer outros planos para essa noite. Sem problemas. 13 de janeiro. Ela deixa escapar, na verdade não é uma festa para o escritório inteiro, apenas para as pessoas que o chefe acha que fizeram parte do sucesso. Começo a ficar um pouco confuso aqui. 14 de janeiro. Milagrosamente, todas as pessoas que vão jantar com o chefe têm menos de 30 anos e são mulheres. Agora, os sinais de alerta estão realmente soando. 18 de janeiro. A lista se reduziu a 2 pessoas, minha esposa e outra nova advogada. Então, se estou entendendo isso corretamente, as 2 pessoas responsáveis principalmente pelo melhor ano de todos dessa empresa de 20 anos são ambas recém-formadas, ambas mulheres e ambas por volta dos 25 anos? Minha noiva diz: você não está orgulhoso de mim? Hoje, o grande dia, o chefe envia uma mensagem para ela por volta das 11 horas, dizendo: ei, como isso é uma celebração, não dirija. Vou mandar um serviço de carro para você. Minha noiva ainda não sente nada de estranho, então pergunto a ela apenas para minha própria informação o que ele diria se ela dissesse: essa é uma ótima oferta, mas meu noivo conhece o restaurante e pode me levar. O chefe responde em segundos: desculpe se tive que mudar de restaurante no último minuto, vou mandar o carro. Minha noiva me olha, aparentemente sem ouvir as sirenes de submarino estridentes e as luzes brilhantes que estão acendendo na minha cabeça, e diz: você vê, está tudo bem, vou apenas pegar o serviço de carro. Estou ficando louco. Eu disse a ela que ela não pode ir. Ela me chamou de idiota controlador. Eu disse a ela que essa situação toda foi muito suspeita e contei a sequência de eventos que postei acima, usando minhas mensagens e e-mails dela como evidência. Ela disse que eu guardo evidências assim porque sou um idiota controlador e que ela quer ir ao jantar agora mais do que nunca. Eu disse a ela que talvez eu seja um idiota, mas não sou estúpido. Ela me repetiu várias vezes: ele é casado, ele não pode fazer nada que afete o casamento dele, então você é o estúpido. Isso me leva a acreditar que até ela entende as implicações maiores que estão em jogo aqui. Ela se trancou em nosso quarto e não saiu por pelo menos 1 hora. Não sei o que fazer. Não posso arrombar a porta ou gritar com ela, e acho que se a situação fosse inversa, ela estaria surtando e eu veria a reação dela e simplesmente desistiria. Sou o babaca nessa situação? Edição: são 17 horas e 30 aqui, o serviço de carro a pegou às 17 horas e 15. Acho que agora é uma questão de destino se sou um idiota controlador ou se ela não viu o que quer que esteja por vir. Edição 2. Ela acabou de chegar em casa e disse apenas: eu não quero falar sobre isso, e está conversando com quem eu imagino ser a irmã dela. São apenas 20 horas e 45, então acho que nada muito louco aconteceu. Estou apenas feliz que ela está em casa. Se for apropriado, vou atualizar novamente quando souber mais. Edição 3. Ela chega ao jantar e são apenas ela, a colega de trabalho e o chefe em uma sala de jantar privativa em um hotel. O chefe diz claramente que está ficando com a outra garota e quer que a noiva se junte a eles.
Ele tem um entendimento com a esposa e diz que pode fazer coisas incríveis pela minha noiva. Ela está irritada por não ter percebido isso, mas ainda está brava comigo por ser controlador. Ela não está feliz de forma alguma e está falando em terminar. É uma situação ruim, mas estou aliviado que ela está segura. Estou apenas dando um tempo para ela. A atualização. O veredicto foi essencialmente que todos estávamos parcialmente errados, o que posso aceitar porque nunca deveria ter usado as frases, você não pode ir jantar com ele, embora a situação estivesse cheia de bandeiras vermelhas mais do que um desfile de 1º de maio da Cominter. Tudo bem. Ela não falou comigo durante todo o dia de segunda-feira e as últimas palavras que ouvi dela foram no domingo à noite, quando ela voltou para casa e bateu à porta do nosso quarto dizendo, você ainda é um idiota controlador e estamos terminando. A bomba nuclear dela é sempre dizer, estamos terminando, sempre que ela não tenha vantagem em uma discussão, então não fiz muito caso disso e, na realidade, fiquei aliviado por ela estar em casa e aparentemente nada de ruim ter acontecido no jantar. Então, como eu disse, na segunda-feira ela não disse uma palavra para mim. Só consegui entrar em nosso quarto para pegar algumas roupas e dormir no sofá naquela noite. De qualquer forma, ela estava chateada, estava envergonhada por não ter visto isso chegando, estava zangada comigo. Achei que daria um tempo a ela. E foi o que fiz. Na terça-feira de manhã, percebi que ela estava se arrumando para o trabalho. Eu não consegui ficar quieto por mais tempo e perguntei incrédulo se ela realmente ia voltar para aquele maldito trabalho. Ela disse, por que eu não iria? Eu disse a ela que o dono da empresa passou um mês inteiro manipulando para que ela participasse de uma homenagem com a amante dele. Ela disse que eu era um idiota. Fiquei totalmente perplexo. Enquanto ela estava andando pela casa colocando sapatos, maquiando-se e outras coisas, eu disse a ela que se ela aparecesse no escritório hoje e não pedisse demissão ou não tomasse medidas legais, ele saberia que ela está bem com o que aconteceu, pelo menos na superfície. Mesmo que ela não tenha tido relações sexuais com ele, ele sabe que ela tem uma tolerância muito alta para a merda dele e vai continuar investindo nela. Também disse a ela que ela tem um MBA com foco em RH, não deveria ser um mecânico de carro vermelho caipira lhe dizer essas coisas, eu sou coproprietário de uma oficina de reparo de carros importados junto com meu tio. As últimas palavras dela para mim foram, sim, idiota, eu sou a profissional. Você não é, e bateu a porta. Portanto, na terça-feira, eu não sabia o que fazer. Eu sabia em meu coração que precisava terminar o relacionamento, independentemente da situação dela com o chefe, sua forma de discutir, chamar nomes, tratamento silencioso, simplesmente não é aceitável. Mas eu ainda não estava certo. Ela chegou em casa na terça-feira e estava claramente abalada por algo. Ela estava quieta, mas uma calma triste, não uma silenciosa raivosa, se é que isso faz sentido. Ela absolutamente não quis me dizer o que estava errado, mas também não se trancou no quarto desta vez. Ela apenas sentou quase catatônica no sofá assistindo The Big Bang Theory, que ela odeia. Minha suposição, ela transou com ele, com ela ou os dois. Ela cedeu a ele. Não tenho provas disso, mas depois de toda a merda, depois da rápida mudança em seu comportamento, é a única coisa em que consigo pensar. Na minha cabeça e no meu coração, terminamos. Agora é apenas uma questão de separar nossas coisas, descobrir o que fazer sobre o aluguel do nosso apartamento, cancelar a pequena quantidade de planejamento de casamento que fizemos, e sim, contar a ela. Talvez ela esteja sentindo mesmo e esteja cansada de mim também, o que honestamente pode tornar isso mais fácil para todos. Meu coração está com ela porque me importo com ela e se ela fez sexo com o chefe dela sob o pretexto idiota dele, imagino que ela se sinta péssima. Mas eu tentei avisar. Eu vi isso a quilômetros de distância, não usei as palavras corretas para alertá-la e não sinto prazer em estar certo, mas tentei. A atualização. Ela chegou em casa às 15h30. Ainda estava muito chateada e me disse para não fazer perguntas até ela sair do chuveiro e disse que queria conversar depois. Normalmente, ela chega em casa às 18h em ponto, então eu sabia que algo estava errado. Eu disse que estava tudo bem, mas estava literalmente roendo as unhas até ela voltar para a sala de computadores onde eu estava trabalhando. Por volta das 16h15, ela saiu com uma toalha enrolada nos cabelos e apenas outra em volta da cintura. Na minha cabeça, se ela realmente estivesse terminando comigo, ela não me deixaria ver seus seios quase perfeitamente firmes tamanho D. Não foi um gesto sexual de forma alguma, mas também mostrou que ela não estava se cobrindo perto de mim. Eu peguei isso como um bom sinal,
Porque eu não estava certo sobre terminar com ela e pelo menos tínhamos opções. Então, em primeiro lugar, apesar de todas as coisas loucas que a fiz soar, ela nunca teve complicações em se desculpar quando está errada. Ela disse que queria pedir desculpas por todas as coisas que disse para mim desde domingo, estava desculpando por me jogar o sapato, desculpando pelo tratamento silencioso e desculpando por duvidar do meu julgamento. Eu disse a ela que apreciava isso. Ela me disse que pediu demissão ontem. Eu disse a ela que concordava muito com isso. Ela disse que ontem foi ao escritório e o chefe e dono estava esperando por ela em seu escritório. Isso é importante mencionar. O escritório de advocacia é uma casa histórica convertida próxima ao centro da cidade. A maioria dos funcionários trabalha no que costumava ser a casa principal. O escritório da minha noiva era literalmente o galpão-garagem externo. É uma conversão muito agradável e confortável, mas ainda assim separada da casa principal. Ele disse a ela que queria garantir que não houvesse mal-entendidos da noite anterior e verificar se todas as portas estavam abertas ou algo assim. Ela me disse a ele que ficou profundamente chateada com a proposta dele e não sabia o que ia fazer. Acho que ele disse a ela que o valor dela na empresa poderia aumentar ou diminuir dependendo de como ela decidisse proceder. Ela disse que saiu na hora e não voltou a trabalhar. Ela passou o resto do dia com a irmã dela tentando descobrir o que faria. Isso foi ontem. Pelo que sei, ela ainda não sabe. Acho que ela passou o dia todo de hoje procurando outros empregos e conversando com o orientador de seu MBA no departamento de empregos. Perguntei a ela por que ela simplesmente não me contou nada disso ontem e por que gritou comigo. Ela disse que estava desculpando de novo, mas estava um pouco atordoada por ter enfrentado um assédio sexual grave em seu primeiro emprego assim que saiu da faculdade. Honestamente, nem sabia o que queria me dizer. Disse a ela que o tratamento silencioso realmente me machucou e permitiu que minha imaginação ficasse descontrolada. Não contei a ela o que disse aqui, neste post. Ela disse de novo que estava desculpando e que a maneira como agiu durante todo o evento não foi justa. Disse a ela que realmente a amo, mas que não dormi 2 noites, estou exausto e machucado e não sei o que fazer, então vou para a casa do meu tio por pelo menos algumas noites, para dormir se nada mais. Ela disse que estava tudo bem e que esperaria o tempo que eu quisesse. Disse a ela que acho que precisamos de algum tipo de aconselhamento para aprendermos a nos comunicar melhor. Ela concordou. Então, depois disso, arrumei uma bolsa e agora estou na casa do meu tio. Ela me deu um abraço de peito nu e me beijou na bochecha quando saí pela porta, o que foi bem legal, mas agora preciso dormir. O que eu sei? Quero ficar com ela. Nunca mais devo usar palavras como você não pode ir. Realmente a amo. Estamos bem financeiramente mesmo sem ela trabalhar. Sou coproprietário de uma oficina de reparos automotivos com meu tio e tivemos ótimos anos. O que não sei, e ainda não perguntei, pelo menos. O que ela vai fazer em relação ao chefe? Como isso afeta o emprego futuro dela? Ela vai perceber que estamos bem mesmo sem ela trabalhar e vai procurar um bom emprego com um bom chefe. Tenho certeza de que há 1 milhão de outras coisas que estou esquecendo ou perguntas que não estou respondendo. Sou relativamente novo no Reddit, então não sei se isso será visto, se você pode responder, se está morto, simplesmente não sei. Mas obrigado pela ajuda. Não estou realmente aqui para fazer julgamentos, mas essa é uma bandeira vermelha realmente grande de que sua esposa é manipuladora. Ela está te ameaçando a jogar fora anos de relacionamento por causa de uma discussão e tenta te fazer sentir culpado para que você recue. Isso não pode ser saudável. Minha ex fez algo semelhante e terminou comigo por causa de uma única discussão, o que me fez perceber o quão prejudicial e tóxico era o comportamento dela. Edição, e li a atualização novamente caramba, fica pior. Eu sou profissional, você não é. Você é um idiota, a sua esposa é egocêntrica, está muito em sua própria cabeça e definitivamente está em uma viagem de poder. Essa esposa sua não se importa com o que você pensa e está atacando e desrespeitando abertamente não apenas você, mas também seu tio e o negócio que você tem. Chamar você de não profissional é risível. Você se tornará um capacho e deixará ela passar por cima de você se você não fizer algo a respeito. Definitivamente você não é o babaca. Você pode ser direto, mas seu argumento é bem fundamentado. Após isso o P excluiu sua conta. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.